nosso Falando Nisso de hoje nesse canal YouTube, com a participação especial, maior, máxima, da nossa querida Marília Moss, que foi nossa, baixista, vocalista de todas as bandas que originaram a equipe produtora desse super canal YouTube, Bully, Lapa, quem mais tocou? Serelepe, e todos mais, a quem eu agradeço toda vez que a gente faz um programa. E então estamos hoje com a pergunta de Adriana Carvalho. Olá, Christian, poderia fazer um vídeo sobre a inversão de papéis entre pais e filhos e as repercussões na vida adulta? Adoro seus vídeos, obrigado. Super legal essa pergunta, Adriana. Eu vou tentar respondê-la introduzindo uma corrente psicoterapêutica muito importante, já foi muito expressiva no Brasil, ainda hoje muitos psicoterapeutas trabalham com essa abordagem, que é chamada psicodrama, né? Foi proposta pelo Moreno, um autor romeno, nasceu em 1892, morreu em acho que 74, né? E que teve um contato com Freud, né? Ele teve conversações com Freud em Viena, né? Ele morou em Viena durante um tempo. E você me pergunta sobre a inversão de papéis. A inversão de papéis é uma das técnicas mais importantes dessa abordagem, né? Do psicodrama, onde a gente, por exemplo, convida o paciente a fazer o papel daquele com quem ele está em conflito, com quem ele está contracenando na vida, né? E às vezes pede para aquela outra pessoa fazer o papel do seu inverso. É uma técnica muito interessante, revela muitas coisas, né? Quando você, no fundo, se depara com um espelho, né? Mas um espelho vivo, um espelho que adiciona, né, assim, a realidade de uma outra pessoa. E aí você consegue perceber melhor defeitos, traços, aspectos do seu próprio personagem, né? Principalmente naquilo que ele tem de estereotipado, de repetitivo, de caricato, né? Justamente nesses exageros que estão, muitas vezes, os sintomas, as violências de comunicação, as dificuldades e impasses relacionais. A inversão de papéis, ela se contrasta com uma outra técnica que é o solilóquio, onde você faz os dois lados, né? Quer dizer, você fala consigo mesmo, mas nessa situação, que é a situação do tratamento psicodramático, de preferência em grupo, né? Mas também tem o psicodrama de influência psicanalítica, né? No Brasil, muito expressivo, a partir do Rojas Bermúdez, do Fonseca, que enfim, um grande teórico e divulgador do psicodrama no Brasil, Fátima Marinho, que foi minha orientanda, querida, né? A própria Beth Milan, essa que foi uma das introdutoras da psicanálise lacaniana no Brasil, ela começou como psicodramatista. Então, nos anos 70, nos anos 80, a gente tinha uma diversidade muito grande de abordagens psicoterapêuticas, né? Bioenergética, Reich, Alexander, as diferentes abordagens de psicodrama, biodança, e muitos se questionam o que teria acontecido que essa diversidade toda ela foi se reduzindo a ponto de que hoje a gente já tem essa não é uma monocultura, mas é uma bicultura, né, entre as psicoterapias de orientação cognitivo-comportamental e as psicoterapias de linhagem psicanalítica, psicodinâmica. Claro que a gente tem outras linhas, né, a fenomenológica, a Gestalt, mas se observa esse movimento, inclusive lamento que a gente tenha assim, perdido um pouco da presença do psicodrama, que era, antes de tudo, uma prática psicoterapêutica em grupo, né, com uma análise transacional também. Esclarecido que essa é uma técnica básica, né, do psicodrama e, portanto, que a gente pode reputar como dotada de eficácia terapêutica, né, imersa no programa do Moreno, né, que era, no fundo, um resgate da autenticidade, da espontaneidade, uma percepção de como
como o nosso cotidiano e nossas relações, elas vão entrando naquilo que ele chamava de repetição ou estereotipagem da conserva cultural. E que a gente se adapta aos personagens e esses personagens vão mudando nossa identidade, nós vamos nos acomodando a eles e eles se tornam prisões, um pouco como o Reich falava das nossas couraças, né? Não só, então, modos de exercer papéis e exercer, por exemplo, né? Isso estava lá no psicodrama, a função do protagonista, aquele que carrega o conflito dentro de si, a função daquele que contracena, do ego auxiliar, se não me engano. Bom, tudo isso para, então, introduzir a tua pergunta, do que acontece quando a gente tem uma inversão de papéis entre pais e filhos. Que aí é um processo um pouco diferente, né? É um processo que foi, por exemplo, tematizado de forma embrionária pelo Ferenczi, né? Quando a gente tem a figura, por exemplo, um caso em que uma criança ela percebe um ambiente disruptivo, violento, instável, ou ela percebe fragilidades do pai, na mãe, naqueles que cuidam dela. E ela reage a esse ambiente se colocando como uma espécie assim, de guardião da situação. A figura da criança sábia, né? Daquela que muitas vezes vai ser referida como olha só como ele é um adulto, ele se dá bem com os adultos, os adultos gostam da criança, porque no fundo ela está assim, sempre à frente da sua época. Né? Ela está, então, na escola, ela é aquela pessoa super responsável. Em geral, ela tem problemas com sono, porque à noite ela entende que ela tem que ficar assim, guardiã da segurança da família, da segurança da casa. E isso tem um custo psíquico muito elevado. Né? No fundo, o que ela tá fazendo? Ela tá deixando a sua espontaneidade, a sua ludicidade, o seu momento infantil, a sua própria vivência de impasses e vulnerabilidades para se lançar numa função assim meio terapêutica dos pais ou daqueles que cuidam dessa criança. E esse processo, ele muitas vezes é favorecido pelo lado dos cuidadores, né? Então eles começam a contar intimidades, depositar problemas, projetar soluções, encarregar aquela criança de uma função de adulto, né? Então a gente tem aqui o que é uma inversão de papéis. É uma inversão que frequentemente deixa sequelas, né? Deixa efeitos, vamos dizer assim, de hipercrítica, de um sentimento pervasivo de culpa, de inadequação. Por quê? Porque, de fato, aquela criança está inadequada à sua própria experiência imediata, né? O que ela efetivamente queria fazer. Ela está falando uma língua que não é a língua dela, né? De novo, Ferenczi, confusão de línguas entre adultos e crianças, um texto obrigatório para qualquer um que queira clinicar. Ou seja, eu não só sofro esse impacto, esse choque, né, de ser exposto ao mundo que fala uma língua que não é minha, mas que eu renuncio à minha língua para falar a língua dos adultos, né, para me tornar um adulto antes da hora. Acho que a gente tem cortes de classe aí que são importantes para a gente considerar essa figura, né, já foi observado como as classes mais empobrecidas, elas reduzem o seu tempo de brincadeira, o seu tempo de ócio, né? Elas entram no mercado de trabalho antes, e isso é um prejuízo, acaba redundando um prejuízo psíquico, né? Em relação a outros percursos, né? de criação ou de desenvolvimento. Mas acho que vale a pena a gente mencionar também esse processo mais extenso, pelo qual a inversão de papéis vai acontecendo de uma maneira gradual e plena de efeitos assim de recomposição, de restauração, de reparação ou de vingança, passagem do masoquismo para o sadismo, formações reativas, crueldade superegóica e assim por diante. E esse contexto é aquilo que a gente poderia chamar de a inversão de papéis esperada e natural. Ou seja, quando a gente é pequeno, os adultos cuidam da gente. Nossos pais cuidam da gente, né? Então nós estamos ali passivos,
Nós estamos assim submetidos aos cuidados do outro. Ele nos troca, ele nos limpa, ele nos cuida, ele nos manda, eles vão, vamos dizer assim, em nome do criar e educar, vão praticando ao seu modo uma certa estilística do cuidado, né? Que varia muito. Bom, a vida vai passando e, frequentemente, se há um envelhecimento, se os personagens chegam nessa situação, os pais vão envelhecendo e aqueles que foram cuidados se tornam cuidadores. Então essa inversão de papéis ela é muito complicada, porque ela vai assim fazer um ajuste de contas com esse primeiro capítulo, né? Lá no último capítulo. Então há aqueles filhos que vão se recusar a sair dessa posição, dizer, não, você quis de forma tão grave que eu fosse filho, agora eu sou filho. Eu não vou cuidar de você, você que vai cuidar de mim. Outros vão dizer assim, não, como eu inverti isso desde sempre, agora eu vou continuar a minha relação invertida até o fim. E um terceiro grupo vai ter que enfrentar esse dilema, que é um dilema estrutural, em que a pessoa vai perdendo sua independência, a saúde vai piorando, a gente vai perdendo funções, a gente vai voltando a depender como um dia a gente dependeu. Ou seja, o envelhecimento, ele recoloca uma questão existencial nossa em torno do desamparo, né? Nós vamos precisando mais do outro. Isso não quer dizer que nós vamos perder a autonomia, ou seja, a capacidade de fazer suas próprias escolhas, de ser agente, inclusive, do seu próprio envelhecimento, de ser ativo nesse processo, como a gente desejaria. Só que, então, de uma forma ou de outra, os filhos vão entrando na vida dos pais e cada vez mais tomando decisões com eles, por eles, em vez deles, né? E qual que é a regra aqui? A gente vai recapitular ao contrário o que aconteceu no primeiro capítulo. Aqueles pais que exerceram, sei lá, um sadismo, uma exigência, uma disciplina super egóica, demasiado em cima dos filhos, vai ser difícil que nesse momento os filhos digam, olha, você me ensinou como é que cuida das pessoas. Cuida sim, cuida com crueldade, cuida com disciplina, cuida com mandando calar a boca. Agora pode ser que isso seja uma tentação para que eu repita. Daí que eu disse, essa inversão de papéis, ela é um ajuste de contas psíquico. Se o sujeito está mais advertido disso, ele vai dizer, olha, eu não vou fazer com você o que você fez comigo. Ou seja, eu vou consertar aquela nossa relação, o que muitas vezes termina com uma reconciliação entre pais e filhos no final da vida. Mas só se houver esse trabalho comum, em que a gente concede e a gente repara junto com a inversão de papéis. Se a inversão acontecer sem isso, ela vai passar do masoquismo para o sadismo, do passivo para o ativo, do olhar para o ser olhado, com toda a carga de problemas que a gente vai ter nessa inversão sem mediação, nessa inversão sem simbolização. A gente vai encontrar ali situações de abandono de incapaz. Dizer, olha, você não cuidou de mim, eu acho que você não cuidou, ou enfim, eu não queria que você cuidasse. Aí entra todas as mazelas de cada um. Então agora eu te puno, agora eu respondo dessa maneira. Ou eu mesmo não consigo lidar com a situação em que eu vou envelhecer. Eu não consigo me ver naquela situação de desamparo e dependência que era a minha situação enquanto criança. Eu sou só um adulto. Eu nego que eu vou envelhecer. Então eu nego o seu envelhecimento, porque o seu envelhecimento remete ao meu. No fundo, eu não consigo fazer inversão de papéis. Ou eu faço inversão de papéis muito estrita, ou eu faço inversão de papéis punitiva. Ah, tá, você fez comigo, agora eu faço com você, me vingo de você. Isso, então, é um processo delicado, é um processo que os filhos, muitas vezes, em boa fé, né, no interior da relação amorosa, querem poupar os pais da própria perda de independência e, portanto, vão adiando tomadas de decisão, escolhas, e que complicam muito o processo de envelhecimento. Como complica o processo de envelhecimento? Aquela figura que diz assim, eu não quero dar trabalho.
eu não quero dar trabalho, muitas vezes esconde, e eu não quero me haver com aquele tal primeiro capítulo. Eu não quero me deixar cuidar. Ou seja, às vezes eu não consigo receber o amor de volta em outra posição. Tudo aquilo que eu me dediquei, pais excessivamente dadivosos, pais excessivamente orientados para os filhos, que às vezes põem os filhos nessa função, né, de que, olha, minha vida tem um sentido porque eu cuido deles. Opa, então se eles forem cuidar de mim, significa que o que eu chamo de vida foi pro brejo. Pois é, né? Quer dizer, tá em jogo aí esse problema envolvendo a inversão de papéis. Entre esses dois casos, quer dizer, o caso em que a inversão ela é constante, atravessa a vida, ela é importante para a gente desenvolver empatia, para a gente trabalhar o narcisismo, os sofrimentos, né, em espelhamento, e o caso estrutural de que, bom, ia ter uma inversão de papéis, na nossa cultura pelo menos, a gente tem as inversões de papel orientadas por situações como o filho sabe mais, ele sabe mais de tecnologia, ele ganha mais, ele tem uma profissão, né, como a gente às vezes vê de uma menina, de um garoto que faz propaganda, que ganha dinheiro porque é um profissional mirim, né, e que muitas vezes cria uma inversão de papéis. Então se torna aí o adulto, mas é o adulto autocrático, despótico, ou é obrigado a se, vamos dizer assim, manter passivo, sustentar a família, e fazer aquela função contra, muitas vezes, a sua vontade explícita, né? A inversão de papéis, nesse caso, ela é um elemento formativo de autonomia, né? Quer dizer, diante da lei, né, diante da construção de relações propriamente simbólicas, eu preciso poder me alternar, né, numa posição e ver as coisas do ponto de vista do outro e convidar o outro a ver as coisas do meu ponto de vista, né? Esse é um exercício reflexivo. Então, o que a gente está falando, as patologias desse exercício que podem acontecer e que podem levar a funcionamentos problemáticos, né? Então, pais que, por exemplo, não conseguem desobedecer aquela criança. Por quê? Porque ensinaram e estão presos à gramática em que obedecer é amar. Então, contrariar é desamar. Não. Olha lá, um problema na lógica da inversão. Freud, Lacan estudaram a fundo as variantes dessa inversão, né? Amar e ser amado é um jeito de inverter. Amar e odiar é outro jeito de inverter. Amar e ser indiferente é um terceiro jeito de inverter. Então, quais inversões estão em jogo nessa terceira modalidade, né? Essa modalidade, vamos dizer assim, permanente de subjetivação, de intersubjetivação, que a gente vê nas diferentes famílias, nas relações entre pais e filhos, especialmente quando pesa demais no lado dos pais uma expectativa identitária verticalista. Então, olha, eu mando em você, eu tenho autoridade. Por que você tem autoridade? Porque mesmo? Porque eu tenho dinheiro. Porque eu tenho poder. Porque eu mando porque eu sou adulto. A criança vai dizer isso não está muito certo, porque para certos assuntos não é você nem eu que mandam, mas é a razão, é a justiça, é a lógica, é a realidade, é esse terceiro elemento do qual a gente percebe melhor quando inverte. Quando você faz esse exercício, e eu recomendo, casais que estão brigando, pais e filhos, brinquem disso. Brinquem uma hora de agora você é o irmão e eu sou a irmã, vamos virar ao contrário. O Ferenczi chegou a propor uma técnica psicoterapêutica em que no final da análise a gente tinha uma análise mútua, né? Uma análise em que havia inversão de papéis, em que o terapeuta se punha no lugar de analisante e o paciente dizia coisas, enfim, recomendava coisas, agia como terapeuta invertido. Por quê? Porque, de fato, essa inversão ela é importante para a gente perceber o terceiro lugar. Né? Perceber que tem eu e você no palco e tem o público, e tem a crítica, e tem essa terceiro que ajuda a gente a se reposicionar em termos simbólicos na relação com a lei. Né? Então estão postas aí as três formas mais comuns, né, de inversão de papéis, a importância dessa prática, né? E as suas vicissitudes. E quando a gente não consegue inverter muito bem, ou faz uma inversão muito cruel, por exemplo. É isso que você quer, então eu vou te dar, engole agora.
inverteu. Só que inverteu, né, com violência. Né? Para mais reinvertidas, duplos carpados, inversões em duplo twist, clique aqui na canoa moebiana de Aqueronta Movebo. Bye, bye. E moreno pra todos, hein? Psicodrama tá na praia. Uhul!